Hoje pela manhã nós, lendo o livro de Isaías, capítulo 7, versos 1 a 9, vimos que diante de uma crise que o rei Acás enfrentava e todo o seu reino, o reino de Judá, Deus lhe fez um desafio. O desafio de que ele precisava firmemente, seguramente crer para continuar firme. Se ele não pudesse exercer esta fé firme, ele não poderia ter uma vida estável. Vimos os resultados de uma confiança em Deus. De fato, nós procuramos demonstrar que as adversidades, os desafios da vida, os problemas, as ameaças da vida precisam ser enfrentadas com uma firme confiança em Deus, com fé em Deus. E esta fé em Deus irá ter como resultado a expulsão do medo, não teremos medo, e também nos dará estabilidade na vida. Mas será que o rei Acás aceitou o desafio que foi feito a ele? Será que ele enfrentou aquela ameaça, enfrentou aquela crise com fé ou não? Ou será que ele optou por não exercer a fé? E esse será o que nós vamos tratar hoje à noite, no capítulo 7, o mesmo capítulo, só que dos versos 10 a 25, e vamos ver a resposta que o rei Acás deu ao desafio que Deus havia lhe feito de enfrentar as crises da vida, enfrentar as ameaças da vida com fé. Então abra sua Bíblia aí para o livro de Isaías, para o capítulo 7, versos 10 a 25. Isaías, capítulo 7, versos 10 a 25. Diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada, do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flechas e arcos se entrará ali, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão
toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Vamos orar. Senhor, temos a Tua palavra diante de nós, suplicamos a Tua graça, confessamos que não somos capazes de adequadamente compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Por isso dependemos da Tua ação através do Teu Espírito Santo. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem é daquilo que foi chamado a crise sírio-efraimita no reino de Judá. Algo que ocorreu em torno dos anos 735, 734 antes de Cristo. Nesse período, o reino que era chamado de Israel, formado pelas 12 tribos descendentes de Jacó, já havia se dividido. Tinham ficado 2 tribos ao sul, que passou a ser chamada de Reino de Judá, e tinha sua capital na cidade de Jerusalém. E 10 tribos ao norte, que passou a ser chamada ou de Reino de Israel, ou de Efraim, a tribo mais forte, e tinha sua capital em Samaria. Havia também um terceiro reino mais ao norte, que era o reino da Síria, que eu estou chamando de Arã, porque é o nome original, mas não só por isso, para evitar uma confusão com um outro grande reino, um outro grande império, que estava mais a leste desses 3 pequenos reinos, que era o império da Assíria. E a Assíria estava novamente se fortalecendo e ameaçando estas pequenas nações que ficavam ali em Canaã. Então as 2 nações mais ao norte, Arã e Israel, fizeram uma coligação, uma aliança para deter o avanço da Assíria. E elas queriam incluir o reino de Judá, que nessa época tinha como rei Acaz, nessa coligação, achando que ficariam mais fortes para enfrentar a Assíria. Só que o rei Acaz não queria fazer parte dessa coligação. Então eles ameaçaram. O reino de Arã trouxe suas tropas até o reino de Israel e ali elas se juntaram e vieram para tentar invadir Jerusalém, tirar o rei Acaz do trono, colocar um outro rei ali que pudesse concordar com eles, que concordassem em fazer a coligação. Quando soube desta ameaça, quando soube que as tropas de Arã já estavam acampadas ali em Israel, tanto o rei Acaz como o seu povo ficou apavorado, ficou com medo. E o texto anterior, no capítulo 7, versos 1 a 9, diz que o seu coração ficou tremendo, feito as árvores do bosque quando passa uma ventania por elas. Mas aí o profeta Isaías, amando de Deus, foi até o rei Acaz, falou para ele que ele não tivesse medo, que ele se acalmasse, que ele mantivesse a tranquilidade e a paz no seu coração, porque aquele projeto dos reinos de Arã e do reino de Israel não iria avante. Eles ficariam lá mesmo, eles não iam conseguir tirar Acaz e a dinastia davídica, a casa davídica do trono, mas que ele deveria crer. Para poder ficar firme, ele deveria crer. Se ele não acreditasse, não haveria estabilidade. E aí Deus continuou falando com o rei Acaz. Deus queria fortalecer a sua fé, Deus queria lhe dar uma base para que ele continuasse a crer. Então, novamente, através do profeta Isaías, Deus fala com o rei Acaz e diz: olha, eu acho que você ainda está em dúvida, parece que você está em dúvida, se deve acreditar mesmo na minha palavra de que esses 2 reinos não vão lhe afetar, que o projeto desses 2 reinos de destruir você não será concretizado. Então faz o seguinte,
Pede um sinal. Pede para mim um sinal, Deus está dizendo. Você pode pedir o sinal que você quiser, mas pede um sinal. A ideia aqui de um sinal seria um evento que pudesse confirmar que a palavra de Deus era verdadeira, que a palavra de Deus era correta. E a gente pode ilustrar com uma outra história da Bíblia ocorrida muito tempo antes aqui. Talvez 500 ou 600 anos dessa história, que foi a história de Gideão. Quando Deus o vocacionou para ele libertar Israel, que ele pediu um sinal a Deus. De fato, ele pediu até 2 sinais, né? Que era do orvalho estar só na lã que ele espremeu na vasilha e depois sair da vasilha e estar de novo em volta da erva na terra. Então, essa é a ideia de um sinal, de algo que comprove, que sirva de prova de que o que Deus estava falando era a verdade. A palavra sinal é usada com outros sentidos também, para fazer lembrar alguma coisa. Por exemplo, há um sinal que Deus instituiu no mundo e que permanece até hoje. E você sabe qual é este sinal? O arco-íris quando chove. Então, aquele foi um sinal que Deus disse, esse vai ser o meu sinal de que a terra, eu não mais vou destruir a terra com água. Então, o arco-íris funciona como um sinal, uma lembrança, algo que nos lembra, certo? Você, por exemplo, tem algo para fazer e talvez você não tenha uma memória muito boa. Aí você resolve deixar uma coisa fora de lugar ou botar um laço, por exemplo, num lápis. Algumas pessoas mudam o relógio de pulso, passa para esse outro pulso. Porque quando ele olha para o relógio no outro pulso, aquilo é um sinal que o faz lembrar de alguma coisa. Então essa é a ideia de sinal. Ela é um evento que traz uma mensagem. É uma mensagem não falada. É uma mensagem sinalizada, que vem através de um sinal. E se você ouviu a pregação de hoje pela manhã, inclusive quando o profeta Isaías foi falar com o rei Acaz, ali no caminho do açude, ele levou um sinal. Certo? Não levou? Qual foi o sinal? Puxa, a máscara está impedindo. Eu sei que vocês sabem, vocês não respondem por causa da máscara, né? Eu acho que é isso, não é verdade? Mas o sinal foi o filho de Isaías, que tinha um nome, um restante, voltará. Aquele filho era um sinal. O nome daquele filho era um sinal. Toda vez, então, que alguém... Qual é o nome desse menino? Um resto voltará. Ah, é aquela profecia que Deus disse, que quando vier o juízo dele, ele não vai destruir todo mundo, ele ainda vai deixar um remanescente. Mas aqui Deus diz para Acaz, olha, pede um sinal. Eu estou dizendo para você que os reinos, essa coligação de Arã com Israel, não vai destruir o trono que você ocupa, que é o trono da dinastia davídica. Pode pedir um sinal. E pode pedir um sinal de qualquer tipo. Deus deixa Acaz totalmente à vontade. Seja lá embaixo nas profundezas, a ideia aqui, seja um sinal que venha lá da sepultura, ou seja um sinal lá de cima nos céus. Pode pedir algo. Essa expressão também pode falar, peça alguma coisa que de fato abale a profundeza e as alturas, que exija que Deus mova o que está embaixo e o que está em cima. Pode pedir. Aí Acaz responde, não, eu não vou pedir. Eu não vou tentar o Senhor. A resposta parece piedosa, mas é hipócrita. Porque o próprio Deus estava mandando pedir um sinal.
Não era iniciativa de Acaz. Era o próprio Deus que estava dizendo: pode pedir um sinal. Pode pedir o sinal que você quiser. Então não se tratava de Acaz tentar Deus, porque o próprio Deus estava dizendo para ele pedir um sinal. Mas tinha algo mais aqui, que a gente só vai saber conhecendo a história, que é contada lá em 2 Reis, capítulo 16, versos 5 a 9. Diante da ameaça, Acaz, com muito medo, resolveu pedir a ajuda do rei da Assíria. Então ele já estava em conversas com o império da Assíria. Então veja lá, 2 Reis 16, 5 a 9. Então subiu Rezim, rei da Síria, isso é de Arã, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Esse versículo aqui já foi lido, por quem está acompanhando as pregações em Isaías, já foi lido em outra pregação, estas mesmas palavras, não esse versículo de Reis, mas estas mesmas palavras. Onde foi? No capítulo 7 de Isaías, verso 1. Lemos hoje pela manhã. Se você comparar, você vai ver que é extremamente semelhante, certo? Estão se referindo ao mesmo evento, E aí vamos continuar agora aqui em Reis. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, isto é, Arã, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglater-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou a casa, a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim, que era o rei lá de Arã. Nesse tempo que Deus está falando com Acaz, voltando para Isaías, esse projeto de Acaz ainda não tinha se concretizado. Ele estava em estudos. Aquela ideia, lembra, é algo muito complexo, né? Ele manda a sua equipe de embaixadores lá para o império da Assíria com uma proposta: olha, eu sou teu servo, eu sou teu filho, conte comigo, porque tem esses outros 2 reinos que estão ameaçando, então eu peço que você vá lá e dê um jeito neles para eu ficar livre. Aí o rei da Síria diz: está certo, então o que você me oferece? Aí lá voltam os embaixadores: olha, ele topa, mas aí você tem que dar alguma coisa para ele. Aí vai a casa e tira todo o tesouro, todo o ouro, toda a prata que tinha no templo de Deus e também no tesouro real. Bom, pode levar lá para o rei Tiglater-Pileser, o rei da Síria, para que ele dê um jeito nesses 2 outros reinos. Agora lembre-se que Deus já havia feito aquela profecia que nós vimos de manhã, estão lembrados? De que ele não precisava ter medo, porque Deus iria dar um jeito naquilo. Mas ele não queria crer em Deus. O desafio que foi feito: tenha fé, fique firme, porque senão você não vai ficar estável. Ele não aceitou. E antes que essa aliança com aquele império se concretizasse, Deus mandou novamente Isaías falar com ele e disse: olha, pede um sinal. Mas como ele já estava com essa ideia na mente,
como ele já estava em confabulações ali com o rei da Síria, ele dá essa desculpa hipócrita, esfarrapada. Não, eu não vou tentar Deus. Longe de mim que eu tente Deus. Só que ele não está falando a verdade. E Deus sabia que ele não estava falando a verdade. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se de fato a gente está inclinado a crer ou não, a exercer fé ou não. Deus sabe quando a gente quer usar a religiosidade apenas como uma fachada para esconder a incredulidade e a desobediência do nosso coração. Deus sabe disso. Os homens não sabem. Os líderes religiosos não têm como saber, mas Deus sabe, Deus conhece. Então Acaz está apresentando uma desculpa aparentemente piedosa. Não, eu não quero tentar Deus. Mas sua resposta era de incredulidade. Não tinha nada de piedade. E Deus sabia disso. E através do profeta, Deus então diz para ele: deixa eu dizer uma coisa para vocês da casa de Davi, isso é, a descendência do rei Davi, os reis de Judá. Vocês acham pouco estarem cansando os homens, ainda querem me cansar também? E aí eu estarei apresentando hoje à noite 2 resultados da falta de fé. Pela manhã nós apresentamos 2 de se ter fé, e agora à noite 2 da falta de fé. E o primeiro é esse: a falta de fé aborrece a Deus. A falta de fé deixa Deus aborrecido, deixa Deus cansado, deixa Deus enojado. Esta palavra aqui, fatigar, ela dá a ideia, ela já apareceu inclusive em Isaías, lá no capítulo 1, verso 14, quando Deus disse do povo de Judá, esse mesmo povo do rei Acaz: eu estou farto, eu estou cansado dos cultos de vocês, eu estou cansado dos louvores de vocês, eu estou cansado da adoração de vocês, porque essa adoração, este louvor de vocês, trata-se simplesmente de uma capa que vocês usam para encobrir a desobediência de vocês, que vocês usam para encobrir o pecado de vocês. Então eu estou cansado disso. Esta palavra também era utilizada no sentido de ter nojo, de ter uma aversão, de não aguentar mais alguma coisa e chegar ao ponto de sentir nojo daquela coisa. Então é isso que Deus está dizendo, disse para o povo, lá no capítulo 1, verso 14, e agora está dizendo para o rei Acaz: olha, eu estou com nojo dessa tua atitude. Eu estou cansado, fatigado, abusado dessa atitude de vocês, de usarem a piedade, a falsa religiosidade, como desculpa para não me obedecer, como desculpa para não fazer o que eu mando. Vocês pensam que me enganam? Já não basta vocês estarem cansando as pessoas, cansando os homens, e querem me cansar também? E ficam aí sem dar resultado de fé verdadeira, fazendo algo que não leva a canto nenhum, me cultuando de modo inútil. Eu já estou cansado disso. A falta de fé aborrece a Deus. Vamos lembrar disso. Não vamos usar a religiosidade para encobrir nossa pecaminosidade, nossa infidelidade, fazer o que a gente quer da nossa vida. Deus dá uma ordem e a gente não faz, e usa uma desculpa aqui, outra desculpa acolá, e muitas vezes desculpas piedosas, desculpas religiosas, mas que o nosso Deus sabe que não passam de desculpas.
E a gente vai tocando a vida, achando que está tudo bem, mas lá no nosso coração o que falta mesmo é fé em Deus. É uma confiança firme em Deus. E é isso que é dito para o rei Acás. Você está cansando Deus. Deus está ficando abusado com você. Deus está ficando aborrecido com você. E já que você não pediu um sinal, Deus mesmo vai dar um sinal. Não vai ser um sinal para agora, mas será um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado de Emanuel. Deus então, através do profeta Isaías, faz uma profecia, dizendo, vai ter um sinal. Uma certa virgem, uma certa moça, virgem, que nunca foi possuída por homem nenhum, ela vai conceber, ela vai ficar grávida. Não só vai ficar grávida, como ela vai dar à luz. E o filho dela receberá o nome de Emanuel. E este nome, Emanuel, significa Deus conosco. Este foi o sinal que Deus deu para o rei Acás. Deus disse para o rei Acás que nasceria uma criança que confirmaria uma promessa que ele estava fazendo para com o seu povo desde os tempos de Abraão. Desde os tempos de Abraão que Deus está dizendo para o seu povo, eu estou com vocês. E em vários momentos de crise daquela família e depois da nação de Israel, Deus repetiu a mesma coisa, eu estou com vocês. Por exemplo, quando Jacó, o pai da nação de Israel, teve que fugir de seu irmão Esaú e ir para Arã, a terra de Arã, ele dormiu à noite e Deus disse, eu estou contigo. Eu sou Deus que estou com vocês. Quando Moisés, então, foi chamado para libertar o povo do Egito, o povo que estava dominado pelo faraó, a nação mais poderosa da época, o que Deus disse para Moisés? Eu estou com você, eu irei com você. E quando o povo saiu do Egito e teve que enfrentar o deserto, o que Deus disse para aquele povo? Eu estou com vocês. Quando Moisés morreu e Josué assumiu a liderança, ter que liderar aquele povo que durante 40 anos Moisés tinha liderado, e liderar aquele povo para conquistar a terra de Canaã. O que foi que Deus disse para Josué? Josué 1,5, eu estou com você, eu serei contigo. E quando Deus fez a aliança com Davi, dizendo, olha, rei Davi, você e os seus filhos terão um trono, e através de você nascerá um descendente que estabelecerá um reino eterno. O que foi que Deus disse para Davi? Eu estou contigo, eu estarei com você. Aquela era uma promessa constante que Acás precisava lembrar naquele momento. Que apesar da ameaça dos reinos de Arã e de Efraim, ele não precisava ter medo por uma razão. Deus estava com eles. Então Deus disse, já que você não pediu, já que você não quer crer, eu vou dar um sinal mesmo assim. Uma virgem vai ficar grávida e ela vai ter um filho. E o filho dela será chamado Deus conosco, Emanuel. Porque essa é a minha promessa. A promessa de que eu estarei com vocês. E somente então, quando o Emanuel chegar, o Deus conosco, é que todas as minhas promessas de libertação, salvação e juízo poderão ser cumpridas. Esse foi o sinal. Um sinal que se concretizaria quase 700 anos depois, quando a Virgem Maria engravida e dá à luz ao Senhor Jesus Cristo. Mas o sinal para Acás naquele momento era o nome do menino, era a lembrança que esse nome trazia, a lembrança da mensagem desse nome.
Emanuel, Deus está conosco. Não é preciso ter medo. Não é preciso ficar apavorado, tremendo diante das ameaças, porque Deus está conosco. E aí Deus continua dando os seus sinais, ampliando o sinal, dizendo: olha, esse menino vai comer manteiga e mel. A ideia aqui, numa certa dieta que só podia comer manteiga e mel, é que a terra ficaria tão arrasada que não daria para plantar. Vamos supor, houve uma invasão e destruiu o plantio. Então só ficou algum gado e algumas árvores frutíferas, como tâmaras e figos. E o gado então daria o leite, seja o gado graúdo ou miúdo, né? As ovelhas, cabras ou mesmo as vacas dariam leite. E para poder preservar mais o leite, eles tinham uma técnica de bater aquele leite, lá em Provérbios 30, 33 menciona isso, de ferver o leite, depois coar e bater, e aí produzir um certo creme, que eles chamavam de manteiga. Não era semelhante à nossa manteiga industrializada que a gente tem aqui, mas faria isso. E quando você pensa em manteiga como a nossa, né, comer manteiga e mel dá até um enjoo, mas não era. Estaria mais para um creme de leite, vamos dizer assim, ou uma coalhada mais fina, uma coalhada batida, essa é a ideia. Então eles teriam isso para comer e teriam o mel das frutas. O mel não era um mel de abelhas necessariamente, porque seria muito sazonal, só quando as abelhas produzissem. E lembre que numa terra arrasada não tem muito de abelha também. Mas seria mel de frutas, de pegar, fazer uma espécie de xarope, seja das tâmaras e dos figos. E esta expressão aparece várias vezes nos textos que fala de uma terra que mana leite e mel. Isso é uma terra propícia para a pecuária, ter gado para produzir o leite e ter essas árvores, essas frutíferas, que poderiam, através de fazer um xarope daquelas frutas, ter mel. Então, a alimentação deste menino, até ele chegar à idade do entendimento, aí aos 12, 13 anos, seria essa: coalhada e mel. É algo gostoso. Concorda? Mas você comer coalhada e mel no café, no almoço e na janta, aí é outra história. Concorda? Você comer coalhada e mel, talvez até uma vez por dia, ou assim, aí tudo bem, né? Até é gostoso, pelo menos eu gosto. Mas já pensou se a sua dieta, tem uma dieta dessa? Pelo menos ia emagrecer, né? Mas tem uma dieta dessa: coalhada e mel, e não mel de abelhas, volto a dizer, mas mel, xarope de frutas, ok? Você comer isso todo dia. Então, Deus está dizendo, esse menino vai se alimentar disso. A ideia aqui é que, durante o tempo que corresponde o nascimento até a chegada do discernimento, da idade para discernimento, que seria de 12 a 13 anos, seria isso que aquela população teria para comer. Seria isso que eles teriam para comer. Eles não teriam a fartura, a abundância de alimentos, de cereais e coisas desse tipo. Seria isso que eles teriam para comer. E, durante esse tempo, segundo a advertência que é feita aí no verso 16, durante o tempo em que o menino nasce e ele chega à idade de saber escolher entre o bem, desprezar o mal e escolher o bem, essa terra desses dois reis, quais eram os dois reis? O rei de Arã, Rezim, e o rei de Israel, Peca. Essa terra será desamparada. E foi isso que aconteceu. Nós já lemos lá em 2 Reis, que assim que Acás fez a aliança com a Assíria, que o rei da Assíria foi lá em Arã
prendeu o Rezim e matou. Isso aconteceu 2 ou 3 anos depois dessa profecia. E, mais ou menos, 12 anos depois, o rei da Assíria vem para o reino de Israel e toma aquele reino. Então a profecia de Deus se cumpriu. Antes que um menino chegue a atingir a idade de ser capaz, de ser responsável entre escolher o mal e desprezar o bem, essas duas terras, que você está aí tremendo de medo, esses 2 reis que estão deixando o teu coração ficar tremendo de medo, esses 2 reis serão destruídos. Essa terra será desamparada. Deus deu todas as oportunidades para Acás crer, mas ele escolheu não crer. A descrença é uma escolha. Não é porque falta evidências. Não é porque falta provas. Não é porque eu não tenho sinais, porque Deus deu a oportunidade. A descrença é uma escolha. Você escolheu não crer em Deus. Você achou melhor não crer em Deus. Você quis seguir suas próprias ideias, seguir os seus próprios planos. Você se sente mais seguro seguindo suas próprias ideias, seguindo seus próprios planos. Foi assim que Acás fez. Não, eu vou crer em Deus, ele disse que vai me proteger, mas vai que ele não me protege. Eu vou fazer uma aliança lá com o rei da Síria, eu vou mandar dinheiro para ele, eu vou pedir para ele me proteger. Num primeiro momento, isso resolveu. Ele subiu, pronto, a ameaça sírio-efraimita acabou. Mas ele ficou comprometido com aquele rei. Mas antes disso, ele aborreceu Deus. A incredulidade aborrece a Deus. A falta de fé aborrece a Deus. Nós podemos agir diferente de Acás. Temos o exemplo dele como um sinal para nós. E escolher crer. E escolher confiar. E escolher seguir as ordens de Deus e não as nossas próprias ideias. E não os nossos próprios planos. E fazer aquilo que Deus manda. Nós podemos fazer isso. O segundo resultado da falta de fé é que ela acarreta o juízo de Deus. A falta de fé aborrece a Deus, mas a falta de fé também traz juízo, também traz julgamento. E isso nós vamos ver nos versos 17 a 25. Deus diz, o Isaías diz, mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Agora preste atenção, o rei Acás, ao invés de confiar em Deus, tinha preferido confiar em quem? No rei da Assíria. E quem é que traria um grande prejuízo para ele? Exatamente o rei da Assíria. Irmãos, toda vez que a gente deixa de confiar em Deus, para confiar em qualquer outra coisa e pessoa, nós estamos cometendo idolatria. Nós estamos levantando um ídolo dentro do nosso coração. Se num primeiro momento as coisas parecem ir bem, é só questão de tempo para aquele ídolo que nós confiamos se voltar contra nós e nos destruir. É só questão de tempo. Tudo aquilo que você deposita sua confiança, que não é Deus,
vai se voltar contra você, mais cedo ou mais tarde. Vai lhe decepcionar, vai lhe frustrar, vai destruir sua vida. Isso é algo da vida, certo? É algo do dia a dia. Quando você deposita sua confiança, deposita suas esperanças em qualquer coisa ou pessoa que não seja o Deus das Escrituras, é só questão de tempo para aquilo se voltar contra você. E é o que Deus está dizendo para o rei Acaz. Olha, você disse que não vai crer em mim. A tua chance passou. Eu esperei, eu aguardei. Eu dei a oportunidade de você até pedir um sinal, você não quis. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dar um sinal, o meu plano não vai ser frustrado. Eu vou dar um sinal. Uma virgem, daqui a alguns anos, vai conceber um filho, o Emanuel, que será a minha presença no meio de vocês. Até lá, o povo vai passar dificuldades. Mas o meu filho vai chegar. Mas deixa eu dizer para ti o que vai acontecer contigo. Eu vou trazer dias tais sobre ti, sobre este povo, que escolheu não crer em mim, e vou fazer isso através do rei da Assíria, que nunca aconteceu desde que houve a divisão do reino. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou assobiar. E lembra que Deus já havia dito isso, né? Que ele iria assobiar no capítulo 5, 26, que chegará um tempo em que ele, como um líder, ele vai assoviar, dar um silvo, então, com os lábios, para chamar. É como aquele assovio que você está chamando alguém. E Deus diz, eu vou fazer isso para chamar os exércitos da terra para vir contra o meu povo. Aqui ele usa uma figura de linguagem, que ele vai assoviar para as moscas lá do extremo do Egito, as abelhas lá da Assíria. Não é literal, ele está comparando os exércitos a moscas e abelhas. E elas virão e pousarão. A palavra pousar aí, inclusive é a mesma palavra que foi usada no verso 2, para aliada, quando fala de que o reino de Arã veio e acampou, pousou lá em Israel antes de descer para atacar Judá. Então Deus está dizendo, eu vou chamar exércitos que tal como moscas e abelhas virão e ocuparão tudo isso aqui. Os vales mais profundos, as fendas das rochas, não vai ficar nenhum espaço, não vai ficar nenhum buraco, por mais profundo, por mais escondido que seja, que estes exércitos, que essas forças que eu vou trazer, não venham e tomem tudo. Aí Deus usa mais uma linguagem. Naquele dia eu vou alugar um barbeiro, eu vou alugar uma navalha, e essa navalha vai vir sobre você e vai fazer cabelo, barba e bigode. Esse era um ditado, não sei se ainda hoje tem, né? Quando você ia no barbeiro, que você queria fazer tudo, cortar a barba, parar o bigode, cortar o cabelo. Você sentava na cadeira e dizia, hoje é serviço completo. Cabelo, barba e bigode. É mais ou menos isso que Deus está dizendo, só que ele está aumentando. Eu vou alugar uma navalha lá do outro lado do rio. E sabe quem é essa navalha? É o rei da Assíria. E ele vai chegar aqui e vai rapar tudo. Cabelo, barba, todo o pelo do corpo. Tudo ele vai rapar. Para um judeu ter a barba e o pelo do corpo rapado era um sinal de extrema vergonha. Há uma história, inclusive, na época do rei Davi, quando ele mandou uma embaixada, e o reino para que ele mandou, rapou a barba dos embaixadores, isto era uma afronta. E Deus está dizendo, eu vou chamar o rei da Síria, eu vou alugar. Você, Acaz, alugou para ele te proteger, você pagou para ele te proteger. Deixa eu dizer uma coisa,
pois eu vou alugar para ele vir aqui e rapar tudo, e levar tudo embora, e acabar com tudo. Ele vai fazer literalmente um rapa na terra, vai raspar tudo, não vai deixar nada. Se um homem naquele dia ficar com uma vaca nova, uma bezerrinha, e 2 ovelhas, rapaz, ele já ficou com muito. Agora, pense que a gente está tratando de uma economia predominantemente agrícola e pecuária. Quem ficar com uma vaca e 2 ovelhas ficou rico, cara. Entendeu isso que Deus está dizendo? Naquele dia, quem conseguir salvar uma vaca e 2 ovelhas, está rico. E vai se manter com elas. Porque o meu juízo poupará o remanescente. E essa vaca e essas 2 ovelhas vão dar leite em abundância, que ele poderá comer manteiga, e aí repete a expressão, manteiga e mel, todo aquele que restar, isso é, todo o remanescente. E aqui novamente nós vemos o tema de Isaías, juízo e salvação, juízo e misericórdia. Deus traz o seu juízo sobre os incrédulos, mas Deus preserva o remanescente fiel. O remanescente fiel sofre as consequências. Vão passar um tempo só comendo coalhada e mel, mas vão sobreviver, vão passar, vão ter uma terra arrasada. Ele continua dizendo que onde havia uma plantação de uvas, com 1000 videiras, 1000 pés de uva, que valeriam aí 1000 ciclos de prata, valeriam uma fortuna. Sabe o que vai acontecer com essa plantação de uvas? Vai virar uma plantação de espinhos. Não vai ter plantação. Então uma família que passou a vida toda cultivando um vinhedo, tinha 1000 pés de uvas ali selecionado com todo carinho, fazendo toda aquela plantação para todo ano colher, produzir o seu vinho. Aí de repente veio a invasão e rapou tudo, cortou tudo, acabou com tudo. E não ficou ninguém para plantar mais nada. Ficou a vinha lá abandonada, cresceu espinhos, ficou dominada por espinheiros e abrolhos, ficou dominada por plantas espinhosas. Ficou de tal maneira que se alguém quisesse entrar naquela videira, naquele lugar, ele tinha que usar arco e flecha, porque se tornou perigoso. Se tornaria pasto para os animais. Quando você tem um espaço agrícola e você não toma cuidado e deixa os animais entrarem, o que acontece é que os animais destroem a possibilidade de plantação, destroem as fontes de águas. Com o seu pisar, eles acabam muitas vezes causando com que a terra não fique própria para o cultivo. Deus está dizendo, é isso que acontece quando não confiam em mim. O meu juízo virá. Se a fé em Deus expulsa o medo e traz estabilidade na vida, a falta de fé aborrece a Deus e traz juízo de Deus para a vida. Destrói aquilo que nós temos. Acaba com as bênçãos de Deus em nossa vida. E é interessante, Deus repete que faria isso através daquela pessoa que o rei Acaz tinha confiado, que ele tinha ido buscar ajuda, através exatamente do rei da Assíria. O rei Acaz fez a sua escolha. Ele decidiu não confiar em Deus. Ele recusou expulsar o medo e ter estabilidade. Ele achou que o melhor caminho era fazer uma aliança com um grande império, mandar dinheiro, pagar para ele para conseguir proteção. E esta falta de fé em Deus aborreceu a Deus e trouxe juízo sobre ele e sobre o seu povo. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Por Acaz ter feito isso,
as plantações, aqueles campos que tinham plantações, que podiam ser capinados, se encheram de espinhos. O povo perdeu em termos econômicos a sua agricultura. Ficou na terra apenas o remanescente fiel, que Deus sustentou com coalhada e mel até a restauração. A incredulidade atrai sobre nós o juízo de Deus. Vamos manter isso em mente. Com Deus não se brinca. Ou você crê em Deus, confia na palavra de Deus, reage diante das dificuldades, adversidades e problemas da vida, confiando na palavra dele, não se deixando dominar pelo medo e obedecendo a ele, ou você recusa isso. Se você aceitar crer em Deus, o medo, o pânico não vai dominar tua vida. Você terá estabilidade na vida. Mas se você recusar crer em Deus, decidir seguir suas próprias ideias, apoiar-se em seus próprios recursos, pode ter certeza, Deus vai se aborrecer e o juízo dele virá. Vivemos numa época em que as pessoas decidiram não crer em Deus. Elas confiam no poder econômico, elas confiam no poder da ciência, elas confiam na capacidade tecnológica. E nós estamos colhendo o juízo de Deus ou parte dele. Vem uma pandemia que está destruindo a economia e que ciência nenhuma, até pelo menos agora, está conseguindo resolver. É um chamado de Deus. É Deus dizendo para nós: confiem apenas em mim. Se vocês não confiarem em mim, vocês não terão estabilidade. Foi a palavra dele para o rei Acaz e é a palavra dele para nós. Vamos abaixar nossas cabeças, ter um tempo de oração silenciosa encerrando o nosso culto. E nesse tempo, eu desafio você a avaliar sua vida, em quem você está confiando. Está confiando em Deus, obedecendo a Deus, ou está confiando nas suas ideias, nos seus planos? Lembre-se, a confiança em Deus vai expulsar o medo da tua vida e vai te dar estabilidade. Mas o não confiar em Deus vai aborrecer a Deus e vai trazer o juízo de Deus sobre a sua vida.